Descobrindo o Rio, com Liliane Guimarães. Olá, como vai? No Descobrindo o Rio de hoje, continuamos a história sobre o Cais do Valongo. Localizado na zona portuária, o local recebeu o mercado de escravos que antes funcionava na Praça 15 em 1769 por determinação do Marquês do Lavradio. No mesmo ano, também foi criado o Cemitério dos Pretos Novos, que era um espaço baldio de difícil acesso, onde eram depositados os corpos dos escravos que chegavam mortos ao Brasil. Com o passar dos anos e a descoberta do ouro nas Minas Gerais e, consequentemente, o aumento da necessidade de mão de obra, o Porto do Rio passou a ser o mais importante do Império Colonial Português e recebeu escravos de diferentes regiões da África. Com as primeiras leis que proibiam o tráfico de escravos, o Cais do Valongo foi desativado em 1831, apesar de continuar sendo usado para o desembarque clandestino de escravos, como destaca o mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Maurício Gonçalves. Esse cais, que recebeu aproximadamente 1 milhão de escravos, isso é um dado não oficial, ele é o maior testemunho da diáspora africana. E é interessante, né, que é o maior memorial africano fora da própria África. É um local com uma carga simbólica gigantesca. Ele é aproximadamente de 1811, ele deixa de ser usado em 1831, porque nós tivemos inúmeros tratados internacionais que proibiam a escravatura e esse comércio. Entretanto, escravos continuavam a chegar, principalmente em práticas ilegais e à noite, quando a fiscalização era mais frágil. Em 1843, o Cais do Valongo passa por uma grande transformação para receber a futura esposa de Dom Pedro II e, com isso, passa a ser chamado de Cais da Imperatriz. Em 1843, o próprio Cais do Valongo, que já estava desativado para a função de comércio de escravos, ele é alargado e embelezado para a recepção da Imperatriz Teresa Cristina de Bourbon. E interessante que, a partir desse momento, o cais, que antes era chamado de Cais do Valongo, passa a se chamar Cais da Imperatriz para receber a Imperatriz Teresa Cristina. O embelezamento do Cais da Imperatriz foi feito por um dos mais importantes arquitetos da missão artística francesa, que chegou ao Brasil em 1816 com o objetivo de transformar a cidade, como destaca o professor de Geografia Paulo Maurício Gonçalves. Nesse reembelezamento, nessas obras, né, elas foram orientadas principalmente por um artista francês chamado Grandjean de Montigny, que, fora o Cais da Imperatriz, implementou outras obras na cidade do Rio de Janeiro. Né, um grande obelisco com belas 4 estátuas de deuses gregos em mármore de Carrara foram colocadas para, literalmente, até mais do que ter a recepção da Imperatriz, você criar uma nova imagem da cidade. No início do século XX, o Cais da Imperatriz passa por mais uma importante transformação, recebendo a construção dos Jardins Suspensos do Valongo. Em 1906, nós tivemos a construção do Jardim Suspenso dos Valongo. Ele foi construído por conta de um alargamento da Rua da Imperatriz. Né? A Rua da Imperatriz, que antigamente era a Rua do Valongo, né? Que fica um pouco mais ao norte do Cais da Imperatriz, o recorte de uma franja do Morro da Conceição. Quando isso foi feito, nós tivemos um gigantesco, como se fosse um parapeito natural. E por conta disso, o prefeito Pereira Passos opta por construir ali um grande jardim suspenso. E quando foi inaugurado, em 1906, ele foi tido na cidade como uma grande sensação. Era tido como um mimo de jardim, não era uma das meninas dos olhos do prefeito. Já em 1911, o prefeito Pereira Passos, movido pelo desejo de remodelar a cidade e transformar o Rio de Janeiro em uma extensão de Paris, determina o aterramento do Cais da Imperatriz e, com isso, o Cais do Valongo tem sua história escondida embaixo de sucessivos aterros.
Foi só em 2011, durante as obras do Porto Maravilha, que o Cais do Valongo foi reencontrado através das escavações feitas com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na área onde só restava o obelisco em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. É o que conta o geógrafo Paulo Maurício Gonçalves. Nessa escavação foram encontrados ainda o Cais do Valongo e o chamado Cais da Imperatriz. Isso foi interessante porque revelou um passado que houve tentativas de apagá-lo, né? Mas é interessante que o passado volta à tona. As geografias passadas hoje, elas se tornam geografias presentes. Anos antes, o cemitério dos Pretos Novos, que também havia sido aterrado, foi encontrado durante a reforma de uma casa. Em 1996, proprietários que compraram um imóvel na rua Pedro Ernesto, quando estavam fazendo uma obra, eles descobriram inúmeras ossadas, né? E essas ossadas eles foram descobrir que eram ossadas dos escravos. Então, o valor simbólico desse solo ganhou em muito. Tanto que a residência onde eles compraram hoje funciona no Instituto dos Pretos Novos. Com as escavações do Cais do Valongo, foram encontrados milhares de objetos que podem ajudar a contar a história dos africanos que chegaram ao Brasil. Entre os achados estão cachimbos, contas coloridas, pedaços de louças e cristais, peças em âmbar e cobre, entre outros. Em novembro de 2013, o Cais do Valongo foi enfim reconhecido como Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro e também como Patrimônio da Diáspora Africana pela Unesco. O Descobrindo o Rio de hoje termina aqui, mas no sábado que vem a gente tem um encontro marcado em mais um programa. Até breve!